A graça santificante é o princípio da vida sobrenatural, recebida no batismo e fortalecida pela confirmação. Ela não é apenas uma ajuda exterior de Deus, nem um sentimento religioso, mas uma realidade sobrenatural, permanente e infundida na alma. São Tomás de Aquino a descreve como um hábito entitativo, porque toca o próprio ser da alma antes mesmo de tocar suas operações. Pela graça, o homem não apenas age de maneira diferente, ele passa a participar verdadeiramente da vida divina. É por isso que São Pedro afirma que fomos feitos participantes da natureza divina. E São João ensina: Vede que grande amor nos concedeu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e realmente o somos. O Catecismo de Trento ensina que a justificação não consiste somente no perdão dos pecados, mas também numa verdadeira renovação e santificação interior do homem. O Catecismo de São Pio X resume essa doutrina dizendo que a graça santificante nos faz justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. Assim, no batismo nasce em nós uma verdadeira vida sobrenatural. Na confirmação, essa vida é fortalecida e conduzida à maturidade. Ora, todo ser vivo manifesta sua vida por atos. Se a graça eleva o próprio ser da alma, é necessário que também nossas faculdades sejam elevadas para produzir atos proporcionados a essa nova vida. É aqui que entram as virtudes. A graça santificante aperfeiçoa a essência da alma. As virtudes aperfeiçoam especialmente a inteligência e a vontade, permitindo que o homem não apenas seja filho de Deus, mas também haja como filho de Deus. A virtude é um hábito operativo bom, isto é, uma disposição estável que inclina a praticar o bem com firmeza e constância. Há, porém, uma distinção fundamental entre virtudes naturais e sobrenaturais. As virtudes naturais, também chamadas adquiridas, são conquistadas pela repetição de atos bons. A pessoa torna-se prudente praticando atos prudentes, justa praticando atos de justiça, forte enfrentando corretamente as dificuldades e temperante aprendendo a ordenar seus apetites. Com o tempo, aquilo que inicialmente exigia esforço torna-se mais estável e até mais agradável. Essas virtudes podem existir também em pessoas que não possuem a graça santificante, pois pertencem à ordem natural. As 4 grandes virtudes naturais são as chamadas virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. A prudência é a reta razão aplicada à ação, permitindo escolher corretamente os meios para alcançar o verdadeiro bem. A justiça consiste em dar a cada um aquilo que lhe é devido. A fortaleza dá firmeza diante das dificuldades e perigos, impedindo que o medo nos afaste do bem. A temperança modera os prazeres e apetites sensíveis segundo a razão. A humildade, embora não seja simplesmente sinônimo de temperança, está intimamente ligada a essa ordem interior, pela qual o homem ocupa corretamente seu lugar diante de Deus e das criaturas. Essas virtudes naturais são verdadeiros bens. O homem pode ser honesto, disciplinado, corajoso ou moderado mesmo sem possuir a vida da graça. Contudo, tais virtudes permanecem proporcionadas à ordem natural. Elas por si mesmas não podem conduzir à visão beatífica, porque o fim sobrenatural do homem ultrapassa infinitamente suas forças naturais. É por isso que Deus infunde também virtudes morais sobrenaturais. Há uma prudência sobrenatural, uma justiça sobrenatural, uma fortaleza sobrenatural e uma temperança sobrenatural. Elas correspondem às virtudes cardeais naturais, mas sua origem e seu fim são superiores. A virtude natural é adquirida pela repetição de atos. A virtude sobrenatural é infundida por Deus juntamente com a graça santificante. A virtude natural ordena o homem ao bem proporcionado à razão. A sobrenatural ordena o mesmo homem ao seu fim último, que é Deus. 2 atos exteriores podem, portanto, parecer iguais, mas possuem valor interior diferente. Um homem pode ajudar um pobre por compaixão natural.
outro pode fazer o mesmo ato por amor de Cristo. Um médico pode cuidar corretamente de um paciente por dever profissional. Outro pode realizar o mesmo cuidado vendo naquele enfermo alguém amado por Deus. O ato exterior é semelhante, mas o princípio interior é diferente. Quando a caridade informa o ato, ele passa a ter valor sobrenatural. Sem a graça santificante não existe verdadeira virtude sobrenatural. Pode haver honestidade natural, coragem natural, generosidade natural e disciplina moral, mas para que um ato seja proporcionado à vida eterna, ele deve nascer de um princípio sobrenatural. É nesse sentido que nosso Senhor afirma: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15. Não que o homem sem a graça seja incapaz de qualquer bem natural, mas que não pode produzir por suas próprias forças um ato meritório para a vida eterna. Acima das virtudes morais encontram-se as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Elas são superiores porque têm o próprio Deus como objeto imediato e são sempre sobrenaturais. Não são adquiridas pelo simples hábito humano, são infundidas por Deus também. A fé eleva a inteligência. Pela razão natural, o homem pode conhecer muitas verdades e até chegar ao conhecimento da existência de Deus. Pela fé, porém, adere às verdades reveladas por Deus porque Ele mesmo as revelou. A Santíssima Trindade, a encarnação do Verbo, a presença real de Cristo na Eucaristia, a graça santificante e a ressurreição da carne ultrapassam aquilo que a razão humana pode descobrir sozinha. A fé não destrói a inteligência, eleva-a para conhecer verdades que estão acima de sua capacidade natural. A esperança eleva a vontade enquanto a faz tender para Deus como bem futuro e para a vida eterna como fim prometido. O cristão sabe que não pode alcançar o céu por suas próprias forças, mas confia na misericórdia, na fidelidade e na graça de Deus. A esperança situa-se entre dois vícios: o desespero, que deixa de confiar na misericórdia divina, e a presunção, que espera a salvação sem verdadeira conversão e sem correspondência à graça. A caridade é a maior de todas as virtudes. São Paulo afirma: agora permanecem estas três: fé, esperança e caridade, mas a maior delas é a caridade. Primeira carta aos Coríntios. Pela fé conhecemos Deus, pela esperança caminhamos para Deus, pela caridade amamos o próprio Deus por Ele mesmo e o próximo por amor a Deus. Por isso, São Tomás chama a caridade de forma das virtudes, porque ela orienta e vivifica todas as demais na direção do fim sobrenatural. Tudo na vida cristã tende à caridade. Os sacramentos comunicam, restauram ou aumentam a vida da graça. A oração une a alma a Deus. A penitência remove os obstáculos ao amor. As virtudes ordenam nossas ações. E toda a vida cristã tende à perfeição do amor. Quando se comete o pecado mortal, perde-se a graça santificante e com ela a caridade. A fé pode permanecer, como fé informe, e certa esperança pode subsistir, mas a amizade viva com Deus foi rompida. Por isso, todo pecado mortal é de algum modo uma escolha contra a caridade. É justamente aqui que se compreende melhor a grandeza da crisma, da confirmação. Esse sacramento não cria uma vida sobrenatural diferente daquela recebida no batismo. Ele a fortalece. A graça santificante já existe no batizado. As virtudes infusas e os dons do Espírito Santo já estão presentes. Na confirmação, porém, esse organismo espiritual recebe novo vigor. O cristão é fortalecido para viver mais firmemente a fé, sustentar-se mais profundamente na esperança, crescer na caridade e exercer as virtudes com maior maturidade. Por isso se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã. O confirmado não recebe apenas força para conservar interiormente a fé, mas também para professá-la, defendê-la e testemunhá-la.
Não apenas deve possuir a caridade, mas torná-la visível no mundo. Não apenas deve praticar as virtudes em sua vida privada, mas deve ser capaz de agir como um verdadeiro membro adulto do corpo místico de Cristo. Resta ainda compreender como o Espírito Santo aperfeiçoa esse organismo sobrenatural. As virtudes permitem que o cristão haja segundo a razão iluminada pela graça. Os dons do Espírito Santo tornam-no particularmente dócil às moções divinas. Em linguagem clássica, costuma-se dizer que pelas virtudes o homem age ainda segundo um modo humano, elevado pela graça, enquanto pelos dons começa a agir segundo o modo mais diretamente conduzido pelo Espírito Santo. É por isso que os dons não substituem as virtudes, mas as aperfeiçoam. A alma precisa possuir fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança, mas precisa também tornar-se cada vez mais dócil ao Espírito Santo. Os 7 dons anunciados por Isaías, sabedoria, inteligência, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor do Senhor, realizam precisamente essa função. Seu desenvolvimento particular, porém, pertence à etapa seguinte deste estudo que nós estamos fazendo. Assim, podemos resumir toda a estrutura da vida sobrenatural. A graça santificante transforma o ser da alma. As virtudes morais sobrenaturais ordenam suas ações. As virtudes teologais unem diretamente a alma a Deus. Os dons do Espírito Santo tornam-na dócil à ação divina, e a caridade conduz tudo à sua perfeição. O batismo inaugura esse organismo sobrenatural e a confirmação lhe comunica a robustez própria da maturidade cristã, para que o fiel viva e testemunhe com maior plenitude aquilo que já recebeu como filho de Deus.